E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Glauber Santiago e estou aqui apresentando para vocês a disciplina Recursos Tecnológicos para o Ensino de Música. Muito bem, esse aqui é o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Logo que você entra no endereço ava2.ead.ufscar.br, você tem essa visualização. Eu vou ocultar esse bloco aqui para você ver melhor. Aqui aparecem todos os ambientes virtuais de disciplinas nos quais você está inscrito. Então, você vai conseguir visualizar recursos tecnológicos para o ensino de música. Basta entrar. Bem, a primeira coisa que o estudante deve fazer ao entrar no ambiente virtual de aprendizagem é saber que essa é uma sala de aula oficial. E uma sala de aula oficial necessita que o aluno se comporte de uma forma oficial também, ou seja, isso aqui não é um site livre que qualquer um pode ficar agindo de forma irresponsável ou agredir os outros ou ter qualquer comportamento que atrapalhe o bom andamento da disciplina. Ou seja, o ambiente virtual é um local nosso, é o nosso local de ensino-aprendizagem dos professores e dos alunos. Então, todos devem colaborar para o bom funcionamento do ambiente virtual. Dentro do ava2.ead.fiscar.br, você tem um perfil de usuário. Então, para você acessar esse seu perfil, você deve clicar aqui, na sua foto que aparece e colocar aqui, perfil. Então, você clica nessa engrenagem aqui, modificar perfil. E aqui você coloca o seguinte, em descrição, uma descrição sobre você. Coloque que instrumento você toca, fale um pouco sobre o que você gosta, sobre por que veio fazer o curso. Se você tiver um link para um currículo, você pode pôr um link para o currículo aqui. Ou seja, é a sua apresentação acadêmica, tá? Então aqui você não vai poder colocar foto com o cachorro, não vai poder colocar foto com o tio, com o namorado. Não pode fazer isso, tá? Aqui é um local oficial. Então você vai colocar sua imagem aqui que apareça seu rosto. Tem que aparecer o seu rosto adequadamente, tá? Não pode estar de costa, tem que ser de frente, tá bom? Então você deve colocar sua foto aqui. Outra coisa importante que você deve saber sobre os ambientes virtuais é que você não pode ficar compartilhando coisas que acontecem aqui sem autorização dos autores, tá? Por exemplo, se um colega posta um trabalho aqui, você não pode simplesmente copiar esse trabalho e pôr na internet. Ou então, se acontece uma webconferência, você não pode gravar a webconferência e pôr na internet, nem divulgar, certo? Se você tiver essa necessidade, você teria que pegar a autorização de todo mundo que está envolvido, tá bom? Bem, depois que você completar o seu perfil, você pode continuar sua navegação no ambiente. Vamos lá? Eu vou abrir novamente aqui essa parte que estava oculta. Aqui você vê avisos e notícias que foram postados pelo professor na aba Início. Aqui é a aba Início. Então, o que o professor colocar aqui, em Notícias e Avisos, aparece aqui como as últimas notícias. Então, é importante você estar sempre atento a essas notícias, porque o professor, quando coloca algo no fórum de notícias, ele pensa que o aluno leu, certo? Então é muito importante isso. Mas eu vou recolher essa parte daqui para a gente ver melhor a tela. Bem, então como funciona? A cada semana você vai estar em um tópico. Então, logo na primeira semana você vai ver aberto apenas o tópico 1. Aí depois, conforme for o andamento, eu vou abrindo o tópico 2, o tópico 3 e assim por diante. Então vamos entrar aqui na aba Início para vermos o que temos. Aqui eu queria salientar apenas o guia da disciplina e os calendários, para você já se programar quando nós temos ou não webconferência. Quase sempre nós temos webconferências e aqui você vai saber as datas. Vamos ver, no dia 3 de setembro, 10 de setembro, 17 de setembro. Sempre no primeiro dia do tópico tem webconferência, exceto nesses 2 dias que está escrito sem webconferência. Bem, vamos voltar. Para voltar, você
Não clique aqui na página inicial, porque essa página inicial é aquela em que tem todos os cursos. Para voltar para a página inicial da disciplina, você tem que clicar nesse nome comprido aqui, ó, que é o código da disciplina. Pronto, agora voltou para a página inicial da disciplina. Então, outra coisa que você deve estar atento aqui é a parte de comunicação. Então, notícias e avisos, como eu já expliquei. E esse outro aqui é o fórum. Se necessário, fale com o professor. Por que esse fórum tem esse nome tão pouco hospitaleiro? Porque, na verdade, a gente vai se falar preferencialmente na webconferência. Isso aqui seria mais para uma urgência, alguma dúvida muito importante e crucial e que não possa esperar pela webconferência, então você faria aqui. E esse outro fórum é um fórum de troca de informações e dúvidas entre os estudantes. Então, essa disciplina de recursos tecnológicos para o ensino de música, ela pretende que os estudantes montem uma comunidade virtual de aprendizagem. E essa comunidade se dará nesse fórum aqui, principalmente. Você vai ter a oportunidade de ajudar os colegas com os seus conhecimentos e também você vai ter a oportunidade de tirar suas dúvidas com os colegas. Depois nós temos cada tópico. Eu vou mostrar rapidamente só como é a lógica, tá? Então entra no tópico 1. Então, o que você vai fazer? Primeiro, você deve saber que um ambiente virtual, você tem que ler tudo o que está escrito, tá? Não é igual uma página qualquer da internet que você lê de baixo para cima, de cima para baixo, de qualquer lado, não. Aqui é importante que você leia tudo. Então você vai ler aqui de cima para baixo e fazer as atividades na ordem. Então primeiro você vai fazer a 1.1, depois a 1.2, ó, tudo é atividade. Na minha didática, eu chamo de atividade tudo. Mesmo que é uma leitura, por exemplo, se é uma leitura, eu vou chamar de atividade. Qual é a atividade? Ler tal coisa. Tá? Então, atividade não quer dizer que é um trabalho que você vai entregar necessariamente. Tá? Então, tudo que você faz é uma atividade. Quando você termina de fazer uma atividade, tem um controle aqui para você marcar. Tá vendo esse quadradinho? Imagine que você terminou de fazer isso aqui, a criação do acesso de contas, não sei o que. Você, depois que terminou, você marca como concluído. Então, isso é uma forma de você se organizar, tá? Para você saber que você já fez as coisas. Algumas dessas atividades, então, vão valer para a nota. E como é que você sabe disso? Você clica aqui em notas. Então, quando você entra aqui em notas, você vai conseguir observar tudo o que vale nota. Tá? Então, por exemplo, participação na webconferência do tópico 1 vale 1 ponto. Tá? Então, você vai tendo toda essa somatória de pontos. E assim por diante. Ó, essa avaliação da intervenção vale 40 pontos. Esse 1.7 conversa vale 10 pontos. No geral, as atividades valem 10 pontos, tá? Então, apenas algumas têm uma diferenciação. Também é importante salientar que todas as atividades que valem nota interferem na frequência, tá? Então, por exemplo, se tivesse 4 atividades apenas valendo ponto, cada uma valeria 25% da frequência. Então a sua frequência vai ser composta por muitas atividades. Então é uma forma bastante razoável de calcular a frequência. Para saber mais informações sobre a avaliação da disciplina, consulte o plano de ensino no SIGA. Sobre as atividades, então é importante você saber que você deve fazer todas as atividades. Só que apenas algumas valem nota, então considere isso. É importante salientar o seguinte, pessoal, que as atividades devem ser feitas no prazo, tá? Então, por exemplo, no máximo seria dia 9 de setembro, nessa semana aqui, ó, para você realizar essas atividades. De preferência, você deve realizar as atividades antes do dia final, mas a data máxima é dia 9. Se passar do dia 9, você pode ficar sem nota, tá bom? E não adianta ficar pedindo para fazer depois. Então você tem a liberdade de nessa semana entregar quando você quiser. Não vai deixar para entregar no último dia para dar algum problema na internet. E aí você não conseguir mandar e aí depois ficar com problema de nota, tá? Não vamos fazer uma coisa boa que é a disciplina ficar uma coisa ruim, tá bom? Então, pessoal, nessa disciplina nós vamos aprender muita coisa. É uma variedade muito grande de recursos tecnológicos que nós podemos usar para ensinar música. Então, essa disciplina é uma verdadeira fonte de ideias e possibilidades.
No tópico 1, nós temos a webconferência, que vai ser aqui no horário indicado e no dia indicado. Também nós teremos a atividade 1.2, que na verdade é essa apresentação, e também você atualizar o seu perfil. Depois, você nesse fórum vai se apresentar para os colegas. Depois você vai criar acesso nessas contas. Depois você vai estudar os recursos do Google Drive na educação. Então, se você entrar aqui, você vai ter acesso a um livro e aqui a um vídeo com a instrução do que você deve estudar. Depois tem um fórum, que vai ser uma conversa sobre a tecnologia que você domina e não domina. Então, a última atividade do tópico 1 é o perfil dos alunos em relação a equipamentos e conhecimentos. Na verdade, isso aqui é um formulário que vocês vão preencher. Vocês vão entrar aqui e entrar num formulário. Esse formulário tem uma utilidade prática de nós conhecermos um pouco vocês e também tem uma utilidade de vocês verem como funciona um formulário, porque nos outros tópicos vocês mesmos vão ter que criar um formulário para os colegas. Bem pessoal, essa é a lógica de funcionamento do ambiente virtual e nessa primeira semana nós já teremos nossa conversa e vocês vão saber outros detalhes da disciplina e com quais tecnologias nós vamos trabalhar. É isso aí pessoal, então sucesso e até a próxima!